Olá, bem-vindo à aula 11. A aula de hoje é sobre a tristeza e o caminho para a paz interior por meio da tristeza. A aula de hoje faz parte da série Antitristeza, guia prático para resolver a dor emocional associada à tristeza. Essa série, a parte 1 dela, tem 50 aulas. Hoje é a aula 11, então alcançamos 20% do conteúdo. Todo dia, às 8 da manhã e às 18, tem aula ao vivo, então acompanhe elas. Falando da tristeza, é importante perceber que ela é uma emoção básica, ou seja, ela faz parte da gente. Todo esforço para fugir do contato com a tristeza é porque ela é uma dor. Por não entender essa dor, a gente foge. Eu uso uma metáfora que é a metáfora do machucado, um machucado no corpo. Você ralou a mão, ralou o braço, limpar e cuidar do machucado vai doer. Até um pouco mais do que o próprio machucado. Só que essa etapa do limpar o machucado é necessária para ele cicatrizar. O que eu quero dizer é que cuidar da tristeza com acolhimento, ao invés de fugir dela, é esse cuidado. A importância de entender o tema tristeza é central na vida de qualquer pessoa. Eu posso dizer que eu estou assumindo esse papel de divulgador ou de defensor da importância da tristeza, porque é um tema mal compreendido. Eu fui entender o tema da tristeza, não foi em formações como terapeuta, fiz várias formações de terapia, e nenhuma delas tinha esse olhar. Por mais que você tenha o olhar do... Para dizer a verdade, nas terapias corporais, normalmente foi onde encontrei a visão do acolhimento. Já em outros caminhos de terapia, não se falava da tristeza como emoção básica. Eu fui em contato com o tema tristeza, entender ele, numa vivência que eu participei. Mas era uma vivência onde eu participei, eu não estava sendo formado para aplicar a vivência. Mas dentro dessa vivência, que foi uma imersão, sexta, sábado e domingo, no meio da vivência trabalhava as emoções básicas. Tristeza, raiva e medo. E como eu já tinha treinamento em comunicação não violenta, onde você aprende você exercita, na verdade. Você exercita o reconhecimento da emoção, sentimento e da necessidade por trás. Quando a gente reconhecer quer dizer olhar para. Reconhecer quer dizer ver. Quer dizer se conectar. Quando a gente reconhece uma emoção, esse reconhecimento de que essa emoção está presente sem julgamento, e ao mesmo tempo você busca reconhecer a necessidade por trás, perguntando ou buscando, esse movimento, essa busca por reconhecer a emoção é curativo. O incômodo da emoção diminui. Então eu já tinha essa noção quando eu vi a questão das emoções básicas, ficou acesa aquela luz, tristeza, raiva e medo. Porque ter vários nomes de emoções acaba confundindo, acaba dificultando. Imagina, como lidar com mais de 70, sei lá, mais de 100 nomes de sentimentos e emoções. Eu sei que na comunicação não violenta, dos grupos de prática que eu participei, eles usam, na comunicação não violenta, um vocabulário de sentimentos e emoções. É interessante o vocabulário, reconhecer que tem vários nomes. Eu não gostei desse vocabulário, porque eu acho ele pouco prático. É como se tivesse, para mim, é como se estivesse nomeando cada galho de uma árvore. Esse galho é o X1, esse aqui é o X5, esse aqui é o X7. O que eu prefiro? Aí é uma preferência pessoal. Eu prefiro identificar a emoção básica. A emoção básica, para mim, com a metáfora da árvore, seria o tronco. Então, se eu entendo que eu preciso reconhecer a emoção que está presente em mim no momento, e ao reconhecer, isso é autoempatia. Autoempatia, eu reconheço a emoção que está em mim. Ao reconhecer essa emoção que está em mim, eu busco identificar a necessidade por trás dessa emoção.
esse movimento de reconhecer a emoção e a necessidade é profundamente curativo, é simples e curativo, que é a autoempatia. Esse processo feito em relação a uma outra pessoa é a empatia. Reconhecer o sentimento e a necessidade por trás. E muitas vezes é perguntando. É chamado palpite empático, quando você pergunta. Por exemplo, você está triste porque você precisa de atenção, cuidado, ou você está triste porque você perdeu algo, ou porque você sente falta de algo. Muitas vezes o palpite empático pode até não acertar, mas a pergunta mostra o interesse. Então, a pergunta por si só já é vamos dizer, a recompensa. Já é o curativo, nesse sentido. Então, eu quero destacar a importância da tristeza como emoção básica. Eu vejo a tristeza, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu vejo a tristeza como se fosse um dos órgãos do sentido. A gente tem 5 órgãos do sentido. Tem quem fale que a mente é o 6º sentido. Faz sentido para mim também. Mas visão, olfato, paladar, tato e audição. E aí você tem a mente. A mente também percebe com a intuição. A gente também percebe com não só com os sentidos, mas a gente também percebe, conecta coisas. Então, nesse sentido, se você perceber que os órgãos do sentido, eles captam informações do meio externo, a mente também capta a informação do meio externo. Então, para mim, faz sentido que a mente seria o 6º sentido. Eu identifico as emoções básicas, tristeza, raiva e medo. Existem outras emoções básicas, além dessas 3? Sim. No livro Linguagem das Emoções, do Paul Ekman, ele fala de 7 emoções. Tristeza, raiva, medo, alegria, surpresa, nojo e desprezo. E o Paul Ekman, ele fez uma pesquisa, ou ele se baseou numa pesquisa feita, das microexpressões faciais associadas às emoções. Então, ele identificou 7 emoções que tinham microexpressões faciais identificáveis. Esse Paul Ekman, ele foi consultor da FBI para investigações, para conseguir informações de criminosos. O seriado chamado Lie to Me, título em inglês, Minta para mim, em português, explora essa compreensão das emoções básicas e de como a gente mostra ela instantaneamente. É um treinamento que eu fiz. Eu participei do treinamento de análise de microexpressões faciais. Practitioner de microexpressões faciais. Foi em 2014. Então, também eu tive contato com as emoções básicas nesse contexto. Por que foi importante para mim esse contexto da formação em practitioner de microexpressões faciais? Porque as emoções, a gente mostra em 4 segundos no rosto, e isso independe da educação, da cultura, do idioma falado. Nessa pesquisa, se acompanhou pessoas esquimós, executivos, pessoas morando na zona rural, não importava onde, todas tinham as mesmas expressões faciais diante de estímulos que ativavam elas. Dentro desse curso, a gente praticou um exercício chamado Conversa Cega, Blind Talk, que é o jogar verde. Você vai perguntando, vai comentando e observa quais são as reações. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Nesse sentido, quando você observa as emoções básicas, elas trazem a confirmação ou não de uma informação. Então, por exemplo, se você nunca assistiu o seriado Minta Pra Mim, acredito que no YouTube você encontra alguns dos episódios, ou Bom dia, Lilian, ou encontra pelo menos um episódio. O episódio piloto de abertura da série é um que o terrorista colocou uma bomba em alguma igreja, e aí chega o Paul Ekman, ou a pessoa que o ator representa ele, e o advogado fala, ele não vai falar nada. Aí ele diz, tudo bem, ele não precisa falar nada. Daí ele começa a perguntar, a fazer afirmações para o terrorista, e vai observando como o terrorista reage. E aí, a partir das afirmações, então você colocou numa igreja, num bairro assim. Não foi assim? Então foi num bairro desse outro jeito. Nesses palpites que ele ia dando e a resposta que o terrorista mostrava, até que indicou.
onde era. Aí ele avisou, o FBI foram lá e acharam onde a bomba estava escondida. Ou seja, as emoções entregam a gente. Essas microexpressões faciais, a gente reconhece elas. Não é impossível de reconhecer. O problema é que a gente desaprendeu a observar. É que para você reconhecer as emoções básicas, talvez você reconheça quando veja alguém com raiva, ou alguém com medo, ou alguém triste. Mas como a gente desaprendeu, a gente não observa, o treinamento, na verdade, foi uma reeducação. Porque as emoções são uma comunicação essencial. A tristeza, então, é uma dessas emoções básicas. Só que ela tem um papel primordial na nossa vida. O papel da tristeza na nossa vida, assim como outras emoções básicas, cada emoção básica traz consigo uma bagagem. Essa bagagem que a emoção básica traz, como se fosse a locomotiva e os vagões. Então, a emoção básica é a locomotiva. Quando a emoção básica aparece, você já sabe que tem os vagões juntos. O que são os vagões da locomotiva chamada tristeza? São necessidades que a tristeza precisa, quer que seja atendida para ela diminuir. Então, se a tristeza aparece e você ignora ela, a próxima vez que ela aparecer, ela vai estar maior. Porque ela apareceu para dizer, você precisa cuidar dessas necessidades. Eu vou falar daqui a pouco quais são as necessidades. Algumas delas. Então, a tristeza aparece para dizer, olha, tem essas necessidades aqui que você não está cuidando. Cuida delas. Dentro de você. Só que o que a gente faz? A gente foge. Por que a maioria das pessoas fogem das emoções, das sensações? Porque é uma dor. Como é uma dor dentro, a gente não vê. Se fosse uma dor de machucado, a gente saberia que precisaria cuidar do machucado mesmo que doesse, certo? Porque é visível e não tem como ignorar. Mas quando o machucado é dentro, a gente não vê. Entende o que eu quero dizer? A dificuldade de lidar com a tristeza? Você precisa entender que a tristeza, a dor da tristeza, é um machucado no corpo emocional. Assim como um arranhão, um corte, ter ralado o braço ou a mão, é um machucado no corpo físico. Nesse sentido, a gente precisa cuidar desse machucado. O fato de não estar vendo o machucado não desfaz ele. E aí, então, a tristeza, ela surge e a gente foge. Como a gente foge da tristeza? Vê se você se reconhece em alguma dessas coisas. A gente foge da tristeza se mantendo ocupado. É a primeira fuga, ou mais essencial. Se manter ocupado com o trabalho, se manter ocupado com o celular, se manter ocupado estudando, lendo, cuidando das pessoas, inclusive. Não parece estranho? Como assim se manter ocupado cuidando das pessoas? Sim. Se manter ocupado com pessoas, se manter ocupado comendo. A gente come para fugir da dor da tristeza. E depois que come, parece que a tristeza diminui. Outras formas de usar a tristeza para fugir. As drogas, bebida alcoólica. Ou seja, tudo aquilo que vai desviar a atenção, em alguma medida, da dor que está dentro. É o que leva para fora, desvia a atenção do que está dentro. Então, o excesso da sociabilidade, ou seja, estar com pessoas o tempo todo, até o estar aprendendo, a gente pode usar o aprender, o estudar como forma de fugir da gente. Pode parecer estranho, mas sim. Até busca por autoconhecimento ou busca espiritual, a busca... Tem uma coisa interessante que é assim, muitas vezes a busca espiritual surge quando tem uma dor. É bom ter a busca espiritual. Mas, olha o que eu estou dizendo, é bom ter a busca espiritual. Mas quando ela vem para fugir da dor, qual seria o efeito disso? O que eu estou dizendo é bom ter uma busca espiritual, na verdade, em qualquer momento da vida, não só quando surge uma dor. Na perda de um familiar, diagnóstico de uma doença, muitas pessoas diante da morte, diante de uma doença, buscam a espiritualidade, cada um da sua forma.
Na verdade, é importante ter essa busca espiritual em qualquer momento da vida, não só quando surge a doença. Mas o que eu quero dizer é, a morte e a doença, elas trazem à consciência a efemeridade da vida. Então, quando a gente está diante da morte, a gente lembra da espiritualidade como uma forma de diminuir o sofrimento. Mas olha o que eu estou dizendo. Se eu tenho uma dor e eu foco a minha energia em uma busca espiritual, em cuidar dos outros, em fazer caridade, isso é bom. Mas é como se uma perna não estivesse sendo cuidada. Olha o que eu estou dizendo. É saudável uma busca espiritual, é saudável estar a serviço, é desejável, inclusive. Faz bem para a consciência, para a existência. É desejável. Mas se nessa busca eu passei a cuidar só dos outros e esqueci de mim, qual que é a qualidade desse cuidado? Qual a qualidade do cuidado que eu ofereço aos outros se eu não estou cuidando de mim? Se eu não cuido de quem cuida dos outros, qual que é a qualidade desse cuidado que eu dou aos outros? Entende o que eu quero dizer? Então, se eu tenho uma tristeza e como ela é muito grande, eu não sei lidar, então eu foco toda a minha energia em cuidar dos outros, qual é a qualidade desse cuidado? Percebe? Quem está cuidando não está se cuidando. Esse cuidado vai sair de todo jeito, menos de uma forma que vai reconhecer a necessidade do outro, porque não está reconhecendo a própria. Isso é muito comum. É muito comum. Se você conhece alguém que passou por uma experiência de perda e que se dedicou à caridade ou à espiritualidade, pode acontecer, não estou dizendo que é uma regra, que a pessoa fez isso para uma forma de lidar com a dor. E aí parece que a dor vai diminuindo. Quando a gente desvia a atenção para o lado de fora, a dor, que é a tristeza, parece que vai diminuindo com o tempo. Mas o pior é que ela não está diminuindo. A gente está só fugindo dela. A gente está empurrando a tristeza para baixo do tapete. Aí adivinha como que a tristeza volta? Essa tristeza que a gente está fugindo e está colocando energia no serviço voluntário, na espiritualidade, na caridade. Como essa tristeza vai ressurgir? Adivinha? Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Psico, você pode entender como alma, no grego psique é alma. Alma tem a ver com as emoções. E soma, no grego, tem a ver com o corpo. Então, psicossomáticos são doenças que têm origem nessa relação emoção, alma, emoção, sentimento, e corpo. Ou seja, doenças psicossomáticas têm a ver com as emoções. Quando eu falo isso, você pode pesquisar medicina germânica. A medicina germânica traz essa compreensão das emoções e o efeito no corpo. Sentimentos. Não só isso, são várias coisas, mas isso também. Metafísica das doenças vai trazer esse olhar de você conectar o significado sutil das doenças. É muito interessante. Eu me interesso por... Exemplo, estou com uma dor de dente. Aí eu vou buscar o significado emocional da dor nesse dente. Alguma coisa está incomodando, dor de cabeça. Aí você vai lá e pesquisa. É interessante ver o aspecto sutil, metafísico, daquele sintoma que a gente tem. Porque muitas vezes você pode ajustar o seu comportamento, ajustar a sua rotina. Se você está fazendo algo... Eu vou dar um exemplo. Afta. Eu fui pesquisar significado emocional da afta. E aí tem a ver com a questão do prazer e não estar se permitindo o prazer ou restringindo o prazer. Mas é interessante. Então, deixa eu diversificar mais a alimentação. O que eu comentei agora sobre a África é que eu fiz uma mudança na alimentação, tirei açúcar, tirei excessos, frituras, etc. E aí, teve um período que surgiu umas aftas. Quando eu fui pesquisar o significado emocional das aftas, eu entendi que eu estava restringindo demais a alimentação, então eu fiz um ajuste de trazer um pouco mais de variedade, não restringir tanto. E aí, parece que teve um efeito.
Ou seja, perceber a importância da tristeza e cuidar dela, e cuidar da necessidade por trás da tristeza, lembrando que eu ainda vou falar da tristeza, é uma forma preventiva. Eu digo, além disso, mais que preventiva, cuidar da tristeza, entender que a tristeza é uma emoção básica e entender a necessidade por trás dela, na verdade, não é só preventivo, é uma necessidade, eu vou dizer que é uma questão de sobrevivência da saúde. Por quê? Porque se eu não cuido da tristeza e eu abafo ela, eu escondo a tristeza de mim, ela vai voltar na forma de uma doença. A gente é, pelo menos, metade emocional, Eliane. A Eliane perguntou, tudo é emocional. Eu uso uma metáfora que é, imagina o corpo dividido no meio, metade é emocional, metade racional. Não tem como não ter os dois juntos. Nada do que a gente faz tem como ser feito sem que tenha a participação simultânea de emoção e pensamento. Então, a gente é as duas coisas. Não tem como separar. Não tem como ser só racional. Você pode focar na razão, mas a emoção está junto. Quer ver um exemplo? Quando a pessoa é só racional, isso já identifica, isso já é uma pista, quando alguém é extremamente racional, isso já identifica ou denuncia uma dor emocional passada. O excesso de pensamento, na verdade, os excessos indicam que tem um desequilíbrio, então existe uma dor passada. O excesso de pensamento pode indicar uma dor, uma tristeza que a pessoa não sabe lidar, e a forma de tentar lidar com essa tristeza, que é a dor emocional mais profunda, a forma de lidar com essa dor emocional é fugir para o pensamento, para a explicação. Eu vou chamar isso de uma ilusão de controle. O pensamento, a razão, traz uma ilusão de que a gente está no controle. Eu gosto da imagem do iceberg para entender a relação entre pensamento, razão e emoções. A parte visível do iceberg, na superfície da água, você pode pensar como se fosse a razão e o pensamento. A parte invisível do iceberg, você pode pensar como as emoções e o inconsciente. Se você perceber, quando a gente está em contato com a tristeza, quando a gente está em contato com o medo, ou com a raiva, ou com a alegria, eu estou falando de tristeza, raiva e medo, porque são elas que a gente precisa aprender a lidar melhor com elas. Com a alegria, até hoje eu nunca vi ninguém com problema com a alegria. Mas com tristeza e medos, é campeão esse tema de problemas. E com a raiva, só as pessoas que tinham reprimido a raiva e achavam que a raiva era ruim. Mas 90% das vezes, ou mais, tristeza e medo são temas para se cuidar. Na minoria das vezes, a raiva também é. Quando a pessoa não aceita a raiva, acha que a raiva é errada. Nesse sentido, quando a gente pensa que não tem como viver sem sentir, a gente é emocional. Eu falo isso, mas eu tinha medo das emoções. Até 2007, não faz muito tempo, 2007 é 17 anos. Até 2007 eu achava que se eu me abrisse às emoções, eu não teria autonomia. Eu deixaria de seguir o meu caminho de desenvolvimento pessoal, de busca pessoal, para me adaptar às circunstâncias, ou adaptar à família. Não faria a minha vontade, mas a dos outros. Eu tinha medo disso. Só que eu estava num sofrimento. Esse sofrimento me fez buscar como sair dele. E aí, a primeira terapia que eu fiz na vida foi terapia holística. Eu fiz sessões de Reiki lá em 2007, se não me engano, 2007. E foi muito interessante, porque foi muito bom. Assim, eu sentia um peso, uma sobrecarga. E toda semana, fazendo as sessões de Reiki, recebendo lá o Reiki, quem não acredita, eu tive uma experiência que fez muito sentido para mim. Eu lembro que teve uma sessão que eu saí da sessão me senti muito leve. Parece que eu tinha tirado um peso enorme. Muito leve. Então, mas o Reiki não tem comprovação científica. A experiência, para mim, vale mais do que bom, para mim, eu como cliente. Então, a experiência que eu tive de estar num sofrimento interno, eu estava num sofrimento em 2007, era uma sessão de 1 hora.
Deitava na maca, recebia lá a energia do reiki e depois ia embora, só isso. Não tinha conversa. Ou se tinha, é porque eu fazia aula de yoga também. A mesma pessoa que fazia o reiki também dava aula de yoga. Então, acho que eu fazia o yoga, eu continuei fazendo yoga, e fazia o reiki também, mas não era um diálogo. Tanto que depois eu precisei também aprender a lidar com as emoções. Mas ali foi um ponto, assim, muito importante. Inclusive, foi com essa pessoa que eu passei a olhar para as emoções como algo que eu precisaria aprender a lidar. Então, essa aula de hoje tem a ver com essa experiência que eu tive em 2007, que é entender que as emoções são a gente. As emoções é metade da gente, vou colocar assim. Então, eu preciso pelo menos pensar que tem dois eus em mim. Tem o eu racional e tem o eu emocional. Eu vou exemplificar essa dinâmica dos dois eus que eu acabei de dizer. Se você está acompanhando a aula até agora, ou chegou depois do início, então, recapitulando. Hoje é a aula 11 sobre tristeza e a paz interior que vem de entender e lidar positivamente com a tristeza. A aula de hoje, que é a 11, faz parte da primeira parte da série Antitristeza, guia prático para resolver a dor emocional da tristeza. A parte 1 tem 50 aulas. A parte 2, eu ainda vou definir quantas aulas vai ter, mas vai ter entre 40 e 50 aulas. Então, um exemplo. Sabe quando você ou alguém fala assim, eu quero... Exemplo, eu vou pegar um exemplo, eu quero vender mais, eu quero ter mais clientes, vou pegar um tema empresarial ou de quem é autônomo, eu quero vender mais, mas não sei por que eu não faço o que eu tenho que fazer. Mas eu procrastino fazer divulgação, eu procrastino fazer coisas que eu sei que eu preciso fazer. Você já passou por isso? Você diz que tem que fazer algo, mas você não faz. Ou, outro exemplo pessoal. Pessoal, eu digo do dia a dia. Eu quero me exercitar, eu sei que é importante me exercitar, mas eu não tenho vontade. Já passou por isso? Não é o meu caso. Eu me exercito quase todo dia. Ontem foi meu dia de descanso, mas às vezes eu faço uma sequência. Eu treino 6 a 7 dias por semana, mas tem sido 6. Às vezes o corpo que fala para eu descansar. Ontem foi um dia que o corpo falou, vamos descansar porque hoje não dá. Aí eu descanso quando o corpo impõe o descanso. Ou seja, quando a gente está nessa situação, eu quero, mas eu não faço, tem duas vontades aí. O que diz que quer é o eu racional, é o pensamento. O que diz que não quer, ou que não faz, é o emocional. Aí o que as pessoas fazem normalmente nessa situação? Elas se culpam, elas se julgam como erradas por não fazer o que elas dizem que querem. Na sessão individual, quando eu atendo alguém com esse tema, a primeira coisa a fazer é reconhecer que esse lado emocional, que procrastina, ele não é errado. Ao contrário, ele é certo. Ele está dizendo que algo importante precisa ser cuidado. Então, se você procrastina algo que você considera importante, para você parar de procrastinar, primeiro você precisa aceitar que procrastinar não é ruim. Procrastinar é a forma como o seu eu emocional te avisa que você não está cuidando de você, que você não está olhando para a relação com o eu emocional. Então, entenda a procrastinação não como um problema, entenda como uma mensagem que você não está sabendo receber. Porque se você souber receber essa mensagem do eu emocional, receber a mensagem e usar ela na prática, você vai ver que vai mudar. A Rosilúcia escreveu, eu procrastino demais. Me dá um exemplo, Rosilúcia, do que você procrastina. É importante perceber isso, ó. O lado que procrastina, ele está mandando uma mensagem para o lado racional. O lado que procrastina é o lado emocional. Ele está dizendo, eu preciso de coisas, eu tenho necessidades não atendidas. Esse é o lado que procrastina. Eu tenho necessidades não atendidas.
Eu não vou deixar você fazer o que você quer para o eu racional. Então, aqui está o eu. Aqui está o eu. Deixa eu pegar dois bonequinhos aqui. Pronto. Vou exemplificar. Esse aqui é o eu. Esse aqui é o eu que procrastina, o eu emocional. Esse aqui é o eu racional. Então, esse aqui que procrastina, ele está dizendo: eu não vou deixar você fazer o que você quer fazer, porque eu tenho necessidades que não estão sendo cuidadas. Entende? O lado que procrastina está dizendo: necessidades não cuidadas, uma delas é de cuidado. Ou seja, esse aqui, o racional, está guiando a vida só ouvindo ele. O lado que procrastina está dizendo: eu preciso de cuidado. Eu preciso de participar das decisões. Se esse aqui está sendo um ditador. Quando o eu racional é um ditador e tenta impor como guiar a vida, quando esse tenta impor, o racional tenta impor, guiar a vida, o emocional fala: eu não vou mais. Para tudo que a gente faz, a gente precisa do eu racional e do eu emocional alinhado. Se você guiar a vida só pelo racional, excluindo o emocional do seu caminho, do que você faz no seu dia, excluir o emocional significa não cuidar de si. Se você está cuidando do eu emocional e ouvindo ele, o caminho vai sair comum aos dois. Só que esse tem medo. Olha que curioso, ó. O racional tem medo. O racional tem medo de perder o controle para as emoções. Então, o racional precisa aprender a confiar nas emoções. Quando você não confia nas emoções, o que você faz? Você afasta as emoções e se guia só pelo racional. Então, o que é a procrastinação? O racional está guiando a vida sozinho, não está ouvindo o emocional, e aí o emocional não participa. Esse não participar do emocional, você pode entender como um protesto. Esse protesto do emocional é o seguinte: esse protesto do emocional é: eu preciso participar das decisões. Eu preciso participar. Você precisa me ouvir. E aí ele fala: eu tenho medo de te ouvir. Eu tenho medo de perder o controle. Não vou te ouvir, não. Eu vou continuar mandando. E aí a procrastinação continua. Se você entender que a procrastinação é o seu eu emocional pedindo para você deixar ele participar das decisões, pedindo para você cuidar dele quer dizer ouvir. Quando o eu racional ouve o eu emocional e os dois caminham juntos, não tem procrastinação. Percebe que a procrastinação, na verdade, não é um problema? Na verdade, ela é uma pista para correção de rumos, para a gente voltar no caminho? Metaforicamente, o coração indica o caminho do sentido. Sentido é sentir. A tristeza tem íntima relação com o sentido. Eu falei que eu ia chegar na necessidade por trás da tristeza. Eu quis mostrar, então, como que a gente manifesta essa divisão, essa cisão dentro da gente. É uma cisão porque um lado quer uma coisa, o racional quer controlar e quer fazer do jeito que ele aprendeu com os pais, quer fazer do jeito certo. O racional tem medo e não quer lidar com medo. Não querer lidar com medo tem a mesma base de fugir da tristeza. A gente foge da tristeza porque a gente tem medo da tristeza. Então, mesmo o medo é medo da tristeza. Da forma que eu coloco é muito simples, fica muito mais fácil de lidar com as emoções, porque daria para usar vários nomes de sentimentos e emoções. O que eu quero dizer é, não importa a sigla do problema emocional, a sigla quer dizer o código de doença emocional, não importa a complexidade da doença, você consegue sempre reconhecer a emoção básica por trás. Tristeza, raiva e medo. Quando você reconhece a emoção básica por trás e acolhe, ela tende a diminuir. Se você aprende a lidar com a emoção básica por trás de um problema, esse aprender a lidar quer dizer cuidar, a emoção diminui, você atende a necessidade, a emoção diminui mais, e aí, de repente, não tem mais problema. Porque o problema vinha de não se saber lidar com a emoção básica. Quais são as emoções básicas? Tristeza, raiva e medo. A aula de hoje é especial, dedicada à tristeza.
As 2 aulas anteriores foi sobre medo, a anterior, e a raiva, duas aulas antes. Chegando numa parte final da aula, vamos dizer, encaminhando para o fechamento, então a gente entra na compreensão da mensagem da tristeza. O que eu estou dizendo? Qual é a mensagem dessa aula, da aula 11? A mensagem é: a tristeza é uma forma de perceber o mundo interno. Assim como os sentidos são para fora, a tristeza te fala sobre o interno. Se você só viver no mundo externo, é provável que você se surpreenda com uma doença que vai surgir do não cuidado emocional, e aí você não vai nem saber o que aconteceu. Ah, mas como que essa doença aconteceu? Eu me cuido tão bem. Então, cuidar do corpo físico não é o mesmo que cuidar das emoções. A gente precisa fazer as duas coisas. Cuidar do eu emocional significa olhar para as emoções. Significa ter empatia por elas. Quando a tristeza surge, a tristeza está comunicando. Existe uma necessidade não atendida. A tristeza é parte da vida, então a gente sente tristeza quando perde uma relação termina, quando uma pessoa próxima se afasta, quando tem brigas, desentendimentos nas relações, quando alguém falece, com um diagnóstico de uma doença, que quer dizer uma possibilidade de falecimento. Então, a tristeza faz parte da vida. Com perdas, a emoção natural é a tristeza. Aí a questão chave é: quando a tristeza vem, o que você faz? Como você lida com a tristeza quando ela surge? Essa é a questão central. A tristeza surge e você foge dela? A tristeza surge. Ah, tem 2 coisas importantes sobre a tristeza. Eu já ia deixar passar sem falar isso. Ficar remoendo a tristeza, chorando e remoendo tudo de ruim, isso também não é cuidar da tristeza. Ficar na negatividade da tristeza não pode aliviar. Ficar chorando na negatividade da tristeza pode aliviar, pode, mas isso não resolve a tristeza. Então, ignorar a tristeza, que é o que eu estava falando até aqui. Até aqui eu estava dizendo ignorar a tristeza. Mas também é que tem pessoas que falam assim: ah, quando eu estou triste, eu me isolo e fico chorando várias horas. Imagina que ficar chorando várias horas... Eu pergunto, mas o que você pensa quando você está chorando essas várias horas? Ah, eu penso em tudo que está errado. Então, pensa que você tem um machucado. Eu vou pegar uma metáfora para exemplificar isso. Pensa que você tem um machucado e ficar chorando, pensando em tudo que é negativo, é como se estivesse coçando o machucado. Remachucando. Abrindo o machucado. Esse é o efeito de, na tristeza, ficar pensando em tudo que é negativo. Então, chorar é bom, porém é importante você chorar presente. Entendeu o que eu quero dizer? Chorar é uma forma de liberação emocional. Só que a forma como você chora é fundamental. Se você chora pensando em tudo que está dando errado, em todos os problemas, culpando os outros, se você chora nesse lugar, dessa forma, no passado, remoendo tudo que deu errado, e se lamentando, e culpando os outros, e perguntando por quê, se você chora assim, você está pegando um machucado e está cavando ele, abrindo um machucado. Não resolve. Como é o chorar que alivia? É o chorar presente. Tem uma tristeza? Chora presente, como se fosse uma meditação. Enquanto chora, observa o que você está sentindo, observa a respiração, fica presente no choro. Olha como é sutil. O que eu estou dizendo é sutil, não é óbvio. Quando a gente está triste e chora pensando em tudo que aconteceu de negativo, tudo que aconteceu foi no passado, não está agora. Se eu choro pensando em tudo que aconteceu, eu estou dentro da minha cabeça revivendo as dores passadas. Revivendo quer dizer,
retraumatizando, abrindo a ferida. Eu não estou cuidando. Se eu choro presente no momento, eu estou aqui, estou chorando e me acolho. Lembra da autoempatia? A tristeza pede autoempatia. Então, se eu estou triste, e enquanto eu estou triste, eu pratico a autoempatia, o que é praticar autoempatia estando triste? Autoempatia é: tenho uma tristeza, é difícil, é dolorido, dói muito. Foi uma perda, foi uma relação importante, havia expectativas, havia objetivos, havia projetos. É difícil. Eu faço isso presente. Quando eu faço isso estando presente, aí a liberação acontece. Aí a cura acontece. Aí a questão-chave é como lembrar disso. Porque se você tem o hábito de chorar, pensando em todas as dores passadas e culpando os outros ou se culpando, precisa lembrar como que eu viro a chave para quando eu estiver triste, eu estar presente na tristeza. É sutil, mas a mudança é muito significativa. Mudar a chave para estar presente chorando, aí a cura acontece, que é a autoempatia. Falando das necessidades por trás da tristeza. A principal, a número 1, e que eu já falei várias vezes, é o autocuidado. Então, quando você está triste, ou qualquer pessoa está triste, significa que essa pessoa precisa se cuidar. Não tem a ver com os outros. Pode parecer que tem. Pode parecer que você está triste porque alguém não te deu atenção. Ou porque a relação terminou. Pode parecer, esse é o estímulo externo. Só que a tristeza pré-existe na gente. A tristeza é como um sentido. Você viu uma imagem que você não gostou. Essa imagem que você não gostou te causou um sentimento. A culpa é da imagem? Você vai querer não ver mais? Vai tirar a visão? Entende o que eu quero dizer? A tristeza, ela está só reagindo ou lidando com algo externo. É como se está ali um machucado dentro da gente, não está cuidado, porque a gente está desviando a atenção para o lado de fora. Daí vem uma pessoa e encosta. A culpa é da pessoa que o machucado não está cuidado? A pessoa encostou. E aí, o que você faz? Você pode cuidar do machucado ou você pode culpar a pessoa por ter tocado o machucado. Culpar alguém porque ela tocou no seu machucado vai fazer o machucado curar? Vai fazer a pessoa não tocar mais? Provavelmente. A não ser que você se mantenha na relação e a pessoa toque, você reclama, e a pessoa toque, você reclama, e fica assim muito tempo, que seria uma relação abusiva. A relação abusiva é um tocando na ferida do outro e sofrendo e continua. Ou seja, a tristeza, a primeira necessidade por trás da tristeza, autocuidado. Percebeu que não é cuidado dos outros? Está claro isso? Ou seja, a tristeza pede que a gente cuide da gente. A tristeza pede que você cuide de você. Aí eu ouço nas sessões assim, mas como que eu cuido de mim? São duas perguntas que eu ouço com muita frequência. Como eu cuido de mim? E a outra, na verdade, é uma afirmação. Mas eu já cuido de mim. Aí eu digo assim, olha, eu acredito que você cuida de você, mas você não cuida do eu emocional. E aí a pergunta vem, mas como eu cuido do meu eu emocional? Aí o que eu falo? Eu pergunto assim, geralmente quem não está cuidando de si, está cuidando dos outros. Aí eu pergunto, quanto do seu tempo você dedica para você mesmo ou você mesma? Quanto do seu tempo é para cuidar de si? Aí geralmente o tempo, a maior parte do tempo é no trabalho, e quando não está no trabalho, está cuidando do relacionamento, da família, dos pais, ou de amigos. Aí eu pergunto, qual que é o tempo que você usa para cuidar de si? Cuidar de si emocionalmente significa se questionar sobre a vida que você está levando, rever se as suas escolhas são essas mesmas, questionar, será que o trabalho que eu faço é mesmo o trabalho que eu quero fazer? Porque isso tem a ver com o que a tristeza pede. A tristeza pede para a gente rever o caminho que a gente está seguindo. Se eu estou fazendo um trabalho
só por causa da segurança e da estabilidade, eu posso ter uma tristeza profunda também por isso, não só por isso. Porque, eu falei, a primeira necessidade por trás da tristeza é do autocuidado. A segunda, não tem ordem entre elas, é a segunda que eu estou falando agora, não tem ordem entre elas. Mas outra necessidade é o sentido, ou propósito. Quando a gente está fazendo algo que não tem mais sentido, que a gente não vê mais propósito, a gente sente tristeza. Daí é o ponto. O que você faz quando sente a tristeza? Você para e reflete e reavalia? Ou você ignora e continua? Entendeu a dinâmica? Então, eu senti a tristeza. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me questionar. O que eu estou fazendo faz sentido para mim? O que eu preciso fazer? Como eu posso mudar? Qual é a mudança que eu preciso? E o terceiro são as conexões com pessoas significativas e o pertencimento. Então, você pode identificar 3 necessidades centrais, fundamentais, por trás da tristeza. Recapitulando, autocuidado. Autocuidado quer dizer essa introspecção, esse diálogo com o acolhimento. Às vezes, já observou que uma pessoa fala com ela mesma com muita negatividade, muito pesar, muita exigência? Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Quando a gente é muito autocrítico, quando a gente se critica muito, se julga muito, quando erra é a pior coisa do mundo, quando a gente tem essa postura, normalmente a gente aprendeu isso com a mãe ou com o pai, a gente aprendeu isso na relação com os pais, às vezes, ou muitas vezes, foi com a mãe, por passar mais tempo com ela, mas não é uma regra, e a gente repete com a gente a mesma criação que a gente aprendeu na infância com os pais. O jeito que a gente se sentiu tratado por eles é o jeito que a gente se trata hoje. Então, quando eu erro, eu fico remoendo, eu fico tornando pior a situação. Quando eu faço isso, qual que é o efeito? Eu não estou cuidando de mim. Entende o que eu quero dizer? Se eu sou crítico comigo, se quando eu erro eu fico contra mim, eu penso em tudo que está errado, eu pioro, eu faço pior, faço a situação pior, eu não estou cuidando de mim. Então vai ter uma tristeza associada. Entende que a gente precisa ser o nosso melhor amigo ou amiga. Colocar essa relação com a gente mesmo, com o eu emocional em primeiro lugar e cuidar dessa relação. Essa é a primeira parte do autocuidado. Depois, a questão do significado e propósito. A gente precisa estar buscando. Se você não sabe qual o sentido para você da sua vida, do seu dia a dia, o seu propósito, se você não sabe, é importante buscar isso. Se você não sabe o seu sentido, tem uma frase que eu ouvi que é assim, não lembro qual foi o livro que eu vi, mas se você não sabe qual é o sentido da sua vida, ou o propósito da sua vida, se você não sabe, faça do seu propósito, do seu sentido, buscar o sentido e o propósito para a sua vida. Esse sentido, esse propósito não vem de fora, vem de dentro. Então, eu percebo que esse sentido, esse propósito vem das emoções, vem do coração, metaforicamente falando. Então, você precisa cuidar da tristeza. Essa é outra importância da aula de hoje, sobre a tristeza. Você precisa cuidar da tristeza. Cuidar da tristeza é cuidar do eu emocional que está triste. Cuidar com empatia, com autoempatia. Entendendo, reconhecendo e atendendo às necessidades por trás da tristeza. Recapitulando. Autocuidado. O que é autocuidado? Passar tempo junto com o eu emocional, fazer coisas que gosta, fazer coisas para si, não fazer nada, estar consigo, falar coisas que são apoiadoras para si, investigar esse mundo interno, investigar essa relação. Esse aqui entra no autocuidado. As relações. Pode ser que você está numa relação que a pessoa é negativa, é tóxica, e pode ser pessoa da família. E aí, como fazer? Como fazer quando o pai ou mãe ou algum outro familiar tem um comportamento tóxico? Tóxico quer dizer a pessoa reclama, a pessoa ofende, ataca. E aí, como fazer? E te incomoda. Como lidar com um familiar
estou imaginando que você se cobra para estar perto da pessoa. E a pessoa tem um comportamento negativo, que te incomoda, tóxico, estou dizendo assim, abusivo. E aí? Quando você se afasta da pessoa, você sente tristeza porque você queria estar perto. E quando está perto, a pessoa é abusiva e aí você sofre porque está perto. E aí? Porque eu estou falando da necessidade da conexão e do pertencimento. O que está acontecendo nessa relação e como lidar com ela? Primeira coisa, você precisa cuidar de você. Esse padrão de aproxima, sofrimento, afasta, sofrimento, aproxima, fica nesse vai e volta sofrendo, já fala que o sofrimento está dentro. Então você precisa cuidar desse sofrimento, que de novo é a tristeza não cuidada, parar de querer esperar cuidado da pessoa. Quando você para de cobrar o pai e mãe que eles façam alguma coisa, a relação fica mais fácil. Se o pai ou a mãe se sente cobrado pelo filho ou filha, não importa a idade desse pai, dessa mãe, desse filho ou filha, se esse pai ou mãe se sente cobrado, a tendência, principalmente quando a relação, nesse caso, é tóxica, nesse exemplo, não quer dizer que toda a relação é assim, para ficar bem claro, o fato de ainda estar cobrando atenção, afeto, é como se você estivesse dizendo que a pessoa é errada. Ela vai sentir isso como uma dor ou como um ataque. Aí ela vai atacar de volta. Então, o que eu estou dizendo é, se você tem uma relação que você gostaria de melhorar ela, primeira coisa, identifica o que você está buscando na pessoa. Normalmente, principalmente na relação entre pais e filhos, ainda está buscando aprovação, apoio, atenção, cuidado. Identificou o que você ainda está buscando nos seus pais, caso seja o caso? Começa a fazer isso por você. Quando você começa a cuidar de você, quando você se coloca em primeiro lugar, olha que mágico, aí você começa a perceber que a relação fica mais leve. A pessoa pode ser ela mesma. Porque, no fundo, as pessoas não mudam porque você quer. As pessoas, quando elas mudam, é porque elas querem, não porque alguém de fora incentivou ou apoiou. A pessoa só muda quando ela quer. E ela busca essa mudança. Quando alguém da família ou alguém próximo quer incentivar a mudança que a pessoa não pediu, não funciona. Infelizmente, não funciona. Nesse sentido, para melhorar a relação, você precisa cuidar de você. Entende como cuidar de si é central? Cuidar de si é central na nossa vida. Esse autocuidado tem que acontecer todo dia. Quando eu falo tem que, é uma necessidade. Se você não tem tempo para você, porque você está ou no trabalho, ou cuidando da família, ou cuidando de pessoas, de amigos, etc., e você tem uma tristeza, então você já sabe por que da tristeza. A tristeza está denunciando que você não está cuidando dela. Se você sabe que a tristeza está denunciando que você não está cuidando dela, começa a cuidar. Muda a sua rotina. Separa pelo menos 1 hora por dia, meia hora por dia para esse autocuidado. Daí eu falei as 2 perguntas, né? As 2 perguntas eram, como que eu cuido do meu eu emocional? Separando tempo para não fazer nada, se interessando pelo eu emocional e reconhecendo o que ele está sentindo e que ele precisa de cuidado, ele precisa de relações saudáveis. Eu falei do exemplo da relação tóxica para mostrar que a tristeza não é porque a relação é tóxica. A tristeza já existe porque você está querendo mudar a pessoa. Você quer que a pessoa tóxica seja diferente para ela te dar o que você não está dando para você. Então, ao invés de buscar na pessoa, dá para si, cuida da sua dor, você vai ver que a pessoa fica menos tóxica e aí você tem mais facilidade de escolher continuar a relação ou se afastar. E na parte do sentido e propósito, então são 3 necessidades que eu estou destacando. Autocuidado, conexão, pertencimento e sentido e propósito. Se você cuidar dessas 3 necessidades, não tem tristeza que continue. Por quê? Porque a tristeza está comunicando que falta isso. Falta autocuidado emocional, autoempatia, um apoio para si mesmo. Falta ou conexões e pertencimento com pessoas que têm afinidade com você, ou falta se afastar do que é tóxico. E que falta o autocuidado de novo.
Você vê que volta sempre para o autocuidado? E a questão do pertencimento e do pertencimento, não, do propósito e sentido, você precisa cuidar de você. Melhor, nesse cuidar de você, você precisa identificar se você está fazendo o que você gostaria de fazer. Você está cuidando de você? Então, você precisa, nesse cuidar de si, identificar qual é o trabalho que eu quero fazer. O que dá sentido para a minha vida? O sentido da minha vida é cuidar dos outros? Pode ser. Esse cuidar dos outros impede que você cuide de você também? A resposta é não. Você pode cuidar dos outros e de você. Uma coisa não exclui a outra, certo? Bom, chegamos ao final da aula da tristeza e caminho para a paz interior. Por quê? Agora o título é Tristeza e Paz Interior. Por que eu estou dizendo que a tristeza é o caminho para a paz interior? Quando você cuidou da tristeza e reconheceu a necessidade por trás dela, a tristeza diminui. Quando a tristeza diminui, você encontra paz. O contrário da paz é a agitação, é inquietação, é sofrimento. O sofrimento é não aceitar a tristeza. Quando você aceita a tristeza, ela diminui, você encontra paz. Então, acolher a tristeza é encontrar paz interior. Acolher a tristeza também é você ir para dentro de você profundamente. Também é acessar uma inteligência que vem das emoções. Essa é uma coisa que eu não vejo as pessoas falando sobre isso, mas que eu fui percebendo nas minhas buscas pessoais. Eu não percebi num lugar só, eu fui percebendo intuitivamente, lendo livros, observando. As emoções são uma inteligência. Quando eu falo que as emoções são uma inteligência, eu não estou falando de inteligência emocional no sentido da palavra. Quando a gente fala em inteligência emocional, no geral eu vou lidar com as emoções de forma positiva. Eu vou usar as emoções de forma a ter melhores resultados. Isso é uma inteligência racional no uso das emoções. Eu estou dizendo que as emoções têm uma inteligência. As emoções têm uma sabedoria. A gente só acessa essa sabedoria e essa inteligência das emoções quando a gente se conecta com elas. Para se conectar com as emoções, a tristeza é o caminho. Porque ela é a dor que a gente foge. Então, cuidar da tristeza também é acessar uma inteligência milenar que vem da tristeza. A tristeza tem a ver com propósito e sentido, tem a ver com a sabedoria. Então, quando a gente acolhe a tristeza, a gente acessa esse repertório milenar de muitas experiências humanas passadas. Já pensou? Olha que interessante. O quanto a nossa vida é curta comparada com a existência da Terra ou com a vida humana na Terra. Se pensar que tem 20 anos entre gerações, pode ter menos. A diferença de idade entre pais e filhos pode ser 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas se pensar que 15 a 20 anos é um tempo mínimo entre gerações, 100 anos dá 5 gerações. 1000 anos dá 50 gerações. 2000 anos, 100 gerações. Imagina, 100 gerações é 100 gerações, pai, avô, filho, pai, avô, bisavô, tataravô. Imagina 100. É muita gente para trás. Imagina que as emoções, de alguma forma, trazem para a gente informações que vêm dessas experiências. Porque as emoções estão sempre agora. Outro benefício de acolher a tristeza, e por isso vem a paz interior, é que da tristeza, do acolhimento dela, do cuidado dela, vem essa paz, como se você estivesse aproveitando esse repertório de experiência e conhecimento de todos que vieram antes. Não só o repertório pessoal próprio. Nesse sentido, existe um ganho, existe uma profundidade que vem desse acolhimento. Mas para isso, é o machucado que precisa de cuidado. Precisa de um cuidado inicial, e nesse cuidado inicial vai doer, mas ao cuidar, vai cicatrizar.
Então, é um movimento que precisa ser feito, um movimento de autoempatia emocional, de aceitação, e nessa aceitação, de repente, algo muda. Bom, chegamos ao final. Acho que essa foi a aula mais longa de todas. Aqui o tema tristeza, para mim, é bem importante. É muito precioso o tema tristeza, porque é muito central, principalmente porque eu descobri na minha experiência esse tema. Eu trabalhei numa constelação, a minha tristeza, em 2018, e eu já fazia constelação desde 2011. Então, eu levei 7 anos para poder entender a tristeza e olhar para ela dessa forma. Ou seja, bom, fico por aqui. Gratidão por ter assistido. Hoje, às 18, tem a aula seguinte. Todo dia, às 8 e 18, tem aulas. Até mais. Ótimo dia. Tchau.